de acreditar na sua mente. Você já deve ter ouvido a frase, a mente mente. E quantas vezes você já não caiu nas mentiras da sua mente? Quantas vezes você já não presenciou e observou mentiras que a sua mente te conta e você até já caiu em muitas dessas mentiras, né? Eu mesma já caí em algumas mentiras da minha mente. Isso é totalmente normal, só que nós precisamos ter um cuidado e identificar os padrões também de pensamentos e de histórias que a nossa mente nos conta para que a gente não venha criar situações desagradáveis. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Recentemente aconteceu uma história que me deu essa vontade de gravar esse vídeo, foi o que gerou essa ideia, né, para falar sobre esse assunto, que foi que aconteceu com uma amiga minha. Eu até pedi para ela permissão para gravar, para falar sobre isso no vídeo, e ela autorizou eu falar sobre esse assunto porque foi até engraçado a situação que aconteceu. Assim, a gente vive muito numa correria, né, o dia todo, trabalho, filhos, e a gente acaba que esquece de dar atenção para os nossos amigos e para as pessoas que a gente ama. E recentemente uma amiga minha me cobrou e ela falou assim, você não tá mais falando comigo por causa daquela situação, por causa daquilo que eu falei, e aí você não quer mais falar comigo, e aí você não gostou daquilo que eu tinha falado e não sei o que e tal. E ela criou toda uma história na mente dela que eu estava chateada, que eu não ia mais falar com ela e que ela também não ia mais falar comigo, que enfim, toda uma situação que não existia, porque eu tinha entendido o que ela tinha falado, respeitado a opinião dela e eu não tinha ficado chateado com ela, eu só estava com a minha vida tão corrida e tão assim, sabe, com muitas coisas para pensar que eu não tive essa rotina de conversar com ela como a gente tem a rotina de se falar sempre. E isso criou uma situação desagradável para nós, porque ela acreditou nos pensamentos, né? Ela acreditou na história que a mente dela contou e que não era verdade. E me fez lembrar também, essa situação me fez lembrar de quando eu estava recém-casada e eu comecei a ter alguns problemas de saúde. E eu comecei a criar e a pesquisar na internet sobre os sintomas que eu estava tendo, e aí eu já criei o caos na minha cabeça, né? Eu já imaginei, nossa, tô muito mal, tô bem ruim. E aí a nossa mente ela já vai trazendo mais evidências para aquilo, porque aquilo que a gente acredita, a nossa mente ela traz mais confirmação, né? Para que a gente venha a acreditar mais ainda naquilo, e aquilo vai criando a nossa realidade. Então, a gente precisa estar muito atento. E eu lembro, inclusive, que quando eu fui ao médico falar do que eu estava sentindo, o médico, ele já me tranquilizou, né, sobre aquilo. Mas, como eu já vinha com muitas coisas que eu tinha buscado na internet, eu já fui ali com aquele semblante triste, aquele semblante ali de preocupação, né? E ele falou, não, então vamos fazer esse exame. Passou lá um exame para mim fazer. E eu fiz os exames lá, que era para ver o meu intestino, né? Ver como é que tava. E tava tudo normal, tava tudo bem. Não tinha nenhum problema. Só que eu tinha criado o problema, né? A gente cria o problema. Inclusive pessoas que têm gravidez psicológica, né? Ela cria todos os sintomas, a mente cria todos os sintomas e a pessoa vivencia aquilo. E isso é muito real. A nossa mente ela é muito poderosa, tanto para criar coisas boas como para criar coisas negativas ou coisas que não existem. Então, é muito importante a gente observar esse padrão, né, para que a gente venha a desfazer isso. Por exemplo, a pessoa te olhou, não te cumprimentou, você acha que a pessoa te olhou estranho, a pessoa não te respondeu, aí você cria o problema. Ah, mas é porque fulano não vai com a minha cara, é por causa disso, é por causa daquilo. E aí você já começa a criar um bloqueio entre você e a outra pessoa, que às vezes não existe isso. Então, uma coisa que você pode fazer para diminuir essas criações da sua mente é identificar os padrões. Então você vai trazer lá de trás uma história que a sua mente contou que era mentira, que não chegou nem perto daquilo, daquela história, mas ela criou o caos. Então você vai trazer isso para sua mente, para sua consciência, para você identificar esse padrão e você desfazer
é aquela história que a sua mente está criando. Então, a partir de você identificar o padrão, você vai começar a trazer a sua mente para a realidade. Você vai começar a questionar essas histórias que a sua mente está criando, para que você venha a estar no presente, se conectar com o agora. Porque é através da conexão com o agora que você consegue se conectar com a centelha divina. Então, se eu estou na minha mente, eu estou vivendo uma história na minha mente, eu não consigo me conectar com a minha parte espiritual, eu não consigo ouvir a voz da minha intuição. E isso atrapalha muito a nossa vida, porque essa falta de conexão com o não físico, com quem realmente nós somos, faz com que a gente viva engessado, que a gente tenha ali um bloqueio para essa conexão com a centelha. Então, às vezes você acha que é a tua intuição que está falando com você e às vezes é a sua mente. Então, se você está vivendo na sua mente, você não consegue se conectar com Deus, com a centelha. E a sua vida ela fica travada, você não consegue cocriar o que você quer. Porque você não tem o insight, você não tem a conexão espiritual. E aí você cria um caos na sua vida, né? Porque a gente está o tempo todo criando. Você cria o problema, você cria a doença, você cria muitas contendas nos relacionamentos e aí fica tudo uma bagunça, né? Porque simplesmente pelo simples fato de você acreditar na sua mente. Recapitulando aqui, para você começar a estar presente em conexão com a centelha divina, você vai começar a identificar os padrões, identificar as histórias e não cair mais nas armadilhas que a sua mente está criando. E você vai também cancelar. Quando a tua mente está criando o caos, a dificuldade, o problema, a escassez, você fala cancelado, cancelado. E começa a desenvolver um mantra para dissipar aquele pensamento. E outra coisa que você também pode fazer é perguntar para as pessoas. Chegar e conversar com a pessoa para justamente parar de colocar sua energia naquilo e resolver o que você tiver que resolver. Por causa de acreditar na mente, nessas histórias que a nossa mente conta, a gente acaba por se desconectar da nossa centelha divina. Então, é muito importante você observar como que a sua mente funciona, qual que é o padrão que a sua mente trabalha. E também lembrar que a nossa mente tem ainda o instinto de sobrevivência ainda da época das cavernas, dos nossos ancestrais. Então a gente tem que identificar isso. Eu não estou mais no modo sobrevivência, tá tudo bem, vai ficar tudo bem, a gente vai resolver essa situação. Traz a sua mente para o agora, traz ela para o momento presente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, clica aqui embaixo no botão de curtir, comenta o que você achou do vídeo e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Até o próximo vídeo, tchau!